Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, será transferido para Minas Gerais. Justiça aceitou o pedido da Defensoria Pública da União, que diz que ele não pode continuar recolhido em um estabelecimento penal. Laudelino, o que você tem a falar sobre isso? Esse caso do Adélio aí, que todo mundo que acompanhou, né, é um caso super interessante, né, porque ninguém se interessou, né, o STF não fez, assim, movimento, né, e a coisa se resolveu muito rápido, né, você vê que quando houve um incômodo da baleia, o judiciário todo se movimentou, né, para averiguar aquele fato, foi pegar depoimento do Ulisses Guimarães, do Homem do Fundo do Mar, do Aquaman, todo mundo participando do negócio, mídia cobrindo tudo. Tem alguns pontos interessantes nesse negócio do Adélio, que o Rodrigo Maia proibiu o acesso, né, aos registros da Câmara, e está proibido até hoje. Quando eu estava ajudando o pessoal do Brasil Paralelo naquele documentário aqui, com os contatos aqui em Brasília, tal, que fala para onde que a gente vai, a gente até ventilou de estar fazendo uma gravação lá dentro do Congresso, de ir lá na secretaria, pedir acesso, né? Mas tudo escondido, tudo secreto, né? Alguém chegou lá e se identificou como o Adélio, alguém autorizou a entrada, então a gente não sabe quem é essa pessoa, não pode ver a câmera, a gente não sabe quem foi que ele quis falar, qual foi o gabinete que ele foi, quem que autorizou, a gente nunca teve acesso a isso. Isso eu acho que daria boas respostas, né? Aí ninguém também do judiciário se interessou em saber quem eram aqueles advogados que caíram do céu, né? Vários advogados caíram do céu, chegaram de avião na cidade para defender o Adélio com muita, assim, muita prontidão, né? Foi proibido, não podia tocar no celular desse pessoal, não podia investigar a vida dele, tinha que respeitar essa relação do advogado e tal. Ou mesmo não aconteceu, a gente viu no caso aí das imagens de Roma, onde o diálogo entre o advogado e seu cliente foram, não só entraram no processo, mas foram expostos para a mídia, né, que é a coisa, o grave do grave, do grave, do erro, e a coisa vai se avolumando até que o Adélio caiu num depósito lá, ele está guardado lá, e agora o pessoal está dizendo que ele não pode ficar mais lá, que ele tem que sair, que ele tem que ir para um outro lugar, tal, que ele não pode ser condenado porque ele é maluco, mas ele não pode ficar lá, beleza, tá? Mas nós, patriotas, nós sempre tivemos a curiosidade de saber quem foi o mandante. O pessoal não falava assim, quem mandou matar Marielle, mas ninguém queria saber quem mandou matar o Jair, né? E o assunto morreu, assim, você vê, descobriram já tudo relativo a Marielle, e o pessoal agora inventou a nova narrativa de quem foi que mandou o cara que mandou, né? Não basta saber quem matou, quem mandou. Agora, quem foi que influenciou o cara que mandou? Já estão com essa nova narrativa, mas no caso do Adélio, não tem. Ou seja, existe essa coisa da moral de Polemarco. O que é moral de Polemarco? Já falei algumas vezes em algumas lives. Tem um diálogo na República, lá onde o Sócrates está conversando com um aluno, e o Sócrates pergunta para o aluno: Polemarco, meu filho. E lembra que os alunos de Sócrates eram todos caras mais velhos, os caras ex-combatente, o grande empresário ali. O pessoal não tinha criança, não. O pessoal já vivido. Aí ele perguntou: Polemarco, para você, meu filho, o que é a justiça? E o Polemarco responde que, para mim, a justiça é o bem para os meus amigos e o mal para os meus inimigos. E o Brasil virou a justiça de Polemarco, onde você aplica o bem para os amigos e o mal para os inimigos. A letra da lei, isso é tudo, sabe, detalhes. Constituição virou uma carta de intenções. Código Penal é um negócio que eu jogo nos meus inimigos quando aquilo me convém. Né? Quando não convém, né, acontece como a gente viu agora no caso de Marajó, que surgiu aí de novo depois da música belíssima daquela cantora gospel, grande voz, grande letra, grande música, que expôs de novo o caso, né? Aí tá todo mundo assim correndo para, os ministérios estão correndo para abafar, né? E a Damares, quando denunciou o negócio, o Ministério Público condenou a Damares lá e ter que indenizar danos morais coletivos, não sei o quê, porque ela denunciou, já tinha sido reportagem 2 vezes na Globo, teve reportagem no SBT, e agora o Ministério falou que, olha, esse caso de Marajó é histórico, é antigo, mas
a Damares era mentirosa, agora o negócio é histórico, antigo. Então eles usam toda essa estrutura do judiciário, né, lembrando do Polemarco, o tempo inteiro jogando o judiciário nos inimigos e tirando o judiciário da frente dos amigos. A gente está vendo isso o tempo todo. A gente não pode esquecer que quando foi lançado aquele livro 1984, né, George Orwell, interessante é que George era o nome do rei e Orwell era o nome de um rio que tinha próximo, aí o autor foi lá e juntou os dois no codinome. E quem leu aquele livro, que até então era ali uma distopia, tinha algumas etapas, né? A primeira etapa que o pessoal que leu entendeu e falou assim: o Orwell, ele viveu a revolução, ele viveu, ele lutou, ele viu aquilo tudo acontecer, ele estava dentro da máquina. E ele fez aquela sátira ali mostrando que, primeiro, eles querem destruir a liberdade, né? Depois eles querem empobrecer a língua. Depois eles vêm abolir a verdade. Depois eles querem suprimir a história do país. Aí passa por negar a natureza, depois vem propagar o ódio, e a última etapa é aspirar e construir o império. Aí eu pergunto, em que etapa vocês acham que nós estamos? Porque todas as que eu comentei já passamos. A gente está na última etapa, que é a consolidação de um império, aonde todos os seus opositores serão suprimidos e calados. Muito bom, obrigado, Laudelino. Eu só quero agradecer a Gisela Orsini por se tornar apoiadora aqui do canal. Agradecer de verdade. Estou lembrando uma coisa, tá, gente? A gente está com 13 mil seguidores. Ajudem a gente a sair desse número que não tá legal. Então, por favor. Não dá sorte, não. Não dá, velho, não dá. Vamos para 14 mil logo, tá? Faltam um pouco menos de 600 pessoas. Então, por gentileza, façam a inscrição no canal também. A gente precisa muito, muito disso. Cláudio Caivano, meu amigo, tá contigo. Olha, difícil competir com essas duas feras da história aqui, mas eu vou trazer mais um elemento histórico aqui que eu estudei bastante e não vou me gabar, mas fui um dos primeiros a ligar o evento do incêndio do Reichstag ao que a gente viveu no 8 de janeiro aqui no Brasil. E a intenção de escrever o livro 8 de janeiro, a história não contada, que está aqui do meu ladinho, ó, foi justamente porque a Rosa Weber, ó, de novo o Supremo Tribunal Federal, né, teria dito que o dia da infâmia havia sido marcado na democracia brasileira, comparando o evento de 8 de janeiro com o ataque a Pearl Harbor, onde morreram 2.340 pessoas, entre militares e civis, no dia 7 de dezembro, na verdade 8 de dezembro, que era um domingo, de 1941. E falando sobre esse tema, eu acabei estudando um pouco mais e tem um detalhe interessante para a gente pensar sobre o caso do Adélio Bispo, um verdadeiro arquivo vivo. Existia no círculo íntimo de Adolf Hitler, aquele do bigodinho que todo mundo conhece, todo mundo sabe, inclusive é enaltecido pelo atual mandatário da República Brasileira, ele tinha ali um vidente, alguém que fazia predições. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que teria dito, vejo fogo, vejo labaredas subindo aos céus, o céu está alaranjado num duro golpe contra a democracia alemã. Pois bem, depois desse episódio, cerca de um mês e pouco depois, ele foi encontrado morto, com um tiro na nuca. Parece que ele não conseguiu prever esse episódio. Ele era um arquivo vivo. Fica só a dica, é só isso que eu vou comentar. Estão tentando transferir, né? Por quê? Por que agora? Antes de passar para o Daniel, eu quero só lembrar uma crônica que eu acho sensacional, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Do homem que sabia demais. Ele ligava para as pessoas falando, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. E as pessoas com medo, né? Não, mas como assim? Eu sei de tudo. E as pessoas começaram a mandar dinheiro para ele, para comprar o silêncio dele. Ele só ligava e falava para as pessoas, eu sei de tudo. Até que um dia ele acordou morto, né? Boa, né? Acordou morto, né? Mas, na verdade, ele apareceu morto. Por quê? Porque ele sabia demais. Daniel Lemos, está contigo. Bom, quando eu trouxe essa notícia ontem à noite,
me causava estranheza, porque, lembrando um pouco do relato, como começou o próprio Caivano, de manhã começou com um ato que pudesse... Aliás, o Caivano, ontem era dia 22, né? 22, o número do atual presidente candidato na eleição de 2022. Então, até nisso também não existem coincidências, né? Então, nesse fato, quando você trouxe de manhã aquele advogado de bermuda, comunista, amigo dos Supremos Togados, realizando um ato contra o que vai acontecer na Paulista dia 25, já desinformando e criando as suas narrativas. Não tinha ninguém. À tarde, movimentos dos depoimentos, vários depoimentos juntos, várias pessoas chamadas pela Polícia Federal para depor ao mesmo tempo, numa movimentação orquestrada, com dinheiro público, trazendo e levando pessoas, ou a chegada das pessoas, ou mobilizando vários delegados para tomadas de depoimentos, e aquele momento entrou ali para a festa do dinheiro público, como o Jonathan mostrou, e os nossos repórteres mais cedo, mostrando como foi a festa e como estava agitada a festa no Supremo Tribunal Federal com a posse desse comunista, e no apagar das luzes, para encerrar o dia 22 e para colocar algo totalmente sombrio nesses acontecimentos do dia 22, a Justiça Federal concede liberdade ao Adélio, mandando ele de volta à cena do crime para Minas Gerais, para ficar num hospital psiquiátrico. Tirar ele da penitenciária de segurança pública, onde ele está sendo guardado por profissionais a quem a gente reputa até então, que estão fazendo um trabalho de cuidar de uma testemunha-chave que pode dizer e pode gritar a qualquer momento quem foi que mandou matar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí, baseado no que a Justiça Federal trouxe essa determinação, em 60 dias, levar ele para Minas para se tratar num hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico com força de segurança, aparato em volta. Bem, quem foi que fez o trabalho como curutela? É isso, Caivano? Acho que o Caivano pode até me corrigir aí. Até ia curatela. Oi? Curatela. Curatela, pronto, desculpa, eu errei a palavra. Curatela. Defensoria Pública da União, o braço do Estado. O braço do Estado brasileiro, pago com dinheiro público, usando uma resolução do CNJ 487, de 15 de fevereiro de 2023, no que se vale da Corte Interamericana de Direitos Humanos e algumas análises, sugestões deles para a questão do tratamento manicomial de prisioneiros, decidiu, então, tirar o Adélio Bispo do presídio de segurança máxima e transferi-lo para a cena do crime, novamente, o Estado de Minas Gerais. Para qual intuito? Qual a razão de... E olha, é tão sombrio que o Laudelino disse, no STF ninguém pegou, não falou nada, o Caivano contou as motivações, mas percebe-se o braço, a Defensoria Pública da União, quando precisa defender ou precisa se colocar ao lado de cidadãos de bem, pessoas honestas, alguém que precise de fato de justiça nesse Brasil, nós não vemos algo com tanta facilidade e usando tanto uma questão que foi, parece que combinado com o CNJ, Caivano. Parece que está tudo combinado. E alguém lá na PF voltou lá em novembro, setembro, outubro, acho que outubro, reabriu até o caso do inquérito da facada do presidente Jair Bolsonaro, do ex-militante do PSOL. Abriram novamente. E aí, ao abrir
o inquérito novamente e começar a fazer instruções e coletar depoimentos ou avançar, já preparar uma resolução no CNJ, eu acho que isso é muito arquitetado, pode me corrigir o Laudelino, você, Bruno, ou o Caivano, mas eu acho que é muito arquitetado. Vem uma resolução no CNJ, e aí, num determinado momento, no dia certo, na hora certa, vamos combinados, armar tudo, porque assim a gente coloca uma pá de cal no que vai acontecer dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Porque assim nós vamos criar mais uma tristeza e mais um episódio horrível na mente das pessoas, onde um criminoso perigoso está a ponto de ser solto. Solto, assim, sair de um presídio, ir para um tratamento ou acompanhamento prisional no hospital psiquiátrico, que a gente sabe que é onde tem enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes administrativos e que não são agentes de segurança. E é a única pessoa que sabe quem foi que enviou ele para Juiz de Fora naquele 6 de setembro para poder dar a facada em Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, Daniel. Oi? Não, é algo assim que eu acho que vocês deveriam completar, porque, de fato, me trouxe uma profunda preocupação nisso que a gente está falando.